A Rússia vai dizer que foi tudo apenas uma missão de treinamento. Mas a OTAN, a Noruega e o Reino Unido sabem muito bem que não é assim. Bombardeiros nucleares russos foram vistos sobre águas internacionais bem próximos ao Reino Unido. Isso foi uma ameaça, clara como o dia. Mas a OTAN não ia aceitar isso. A Noruega enviou seus F-35 para deixar claro à tripulação dos bombardeiros russos que, se tentassem qualquer coisa estúpida, seriam abatidos do céu. Esse confronto no espaço aéreo da OTAN poderia mudar a configuração da Europa. Em 23 de junho, foi noticiado que a OTAN respondeu a um pequeno grupo de aeronaves russas voando perigosamente perto de seu espaço aéreo. Um Tu-160 russo, que é um bombardeiro com capacidade nuclear e o maior e mais poderoso que a Rússia possui em sua frota, fazia parte do grupo. Ele foi escoltado por caças MiG-31 enquanto participava de um voo de 16 horas pelo espaço aéreo internacional. A partir dessa descrição, você pode pensar que a Rússia não estava fazendo nada de errado. O espaço aéreo internacional é livre para todos, certo? O principal é que a Rússia selecionou com cuidado o destino de seus bombardeiros nucleares. Durante os exercícios nucleares, aviões russos sobrevoaram os mares de Barents e Noruega, chegando a poucos quilômetros ao norte das Ilhas Shetland, no Reino Unido. Esse não foi um exercício básico. A Rússia poderia ter feito isso em seu espaço aéreo. Putin ameaçou com armas nucleares, alertando OTAN e Reino Unido de que suas aeronaves podem chegar a uma distância de ataque. O Tu-160 fez exercícios de reabastecimento em voo, voando perigosamente próximo ao território da OTAN, e sabemos exatamente o que ele fazia, por um motivo simples. A Noruega enviou F-35S para monitorar e confrontar aeronaves russas caso cruzassem os limites. Na reportagem sobre a ousada manobra da Rússia, a Newsweek revelou que a Noruega enviou 2 caças avançados da OTAN para seguir aeronaves russas. A Rússia reconheceu a resposta. Em partes da rota, bombardeiros estratégicos foram escoltados por caças estrangeiros, informou o Kremlin sem dar mais detalhes. Mas esse é o estilo da Rússia. Ela não costuma admitir ao mundo que suas táticas de intimidação foram sufocadas por F-35S, capazes de derrubar seus Tu-160 e MiG-31 do céu. O evento ocorreu sem incidentes significativos. Mas não se engane, isso foi mais um aviso dado à OTAN por Putin e seus comparsas. Tática de intimidação, com bombardeiros nucleares contornando o território da OTAN em exercícios que poderiam ocorrer em outro local. Putin queria que a OTAN visse o Tu-160. Ele queria que o Reino Unido e a Noruega fossem forçados a responder. Foi um teste, mas além do reabastecimento, a Rússia queria saber o que a OTAN enviaria. A Rússia recebeu sua resposta pela Noruega e deveria ter previsto isso. A OTAN enviou caças rapidamente contra a ameaça russa, porque a Noruega já se prepara para isso há muito tempo. O envio dos F-35 foi realizado através do Programa de Alerta de Reação Rápida da Noruega, criado para garantir que Oslo sempre possa mobilizar pelo menos 2 dos 50 F-35 para responder a uma ameaça imediatamente. Esses caças de reação rápida ficam na base aérea de Avenus, ao norte da Noruega, com vista para o Mar da Noruega e o Mar de Barents. De acordo com a Newsweek, a Noruega afirma que realiza cerca de 40 missões por ano através do seu programa de alerta de reação rápida, com os 2 F-35 dedicados ao programa sendo capazes de decolar e seguir para o alvo em até 15 minutos. Os F-35 são usados porque são caças de quinta geração, atualmente os mais sofisticados que qualquer país pode ter em seu arsenal. Em outras palavras, esses caças têm o objetivo de enviar uma mensagem diretamente de volta para Putin, sempre que ele tenta usar suas táticas de intimidação perto das águas da OTAN. A OTAN está preparada para tudo que a Rússia fizer, como deve estar. Mesmo que pareça um teste básico da Rússia, o subtexto mostra por que os F-35 eram necessários. O Tu-160 não é um bombardeiro comum. É o mais perigoso que a Rússia possui e foi enviado para testes exatamente na mesma época em que um certo membro proeminente do gabinete parlamentar de Putin estava defendendo o uso de armas nucleares. Vamos falar do bombardeiro. O Tu-160 talvez não seja o mais avançado do mundo. Ele não possui as mesmas capacidades de furtividade que o B-2 Spirit ou o B-21 Raider, fabricados nos Estados Unidos.
Mas o que esse bombardeiro tem é tamanho, velocidade e um arsenal aterrorizante de armas para lançar contra o inimigo. Quando usamos esses parâmetros mais tradicionais, pode-se argumentar que o Tu-160, que é chamado de Blackjack pela OTAN, é o bombardeiro mais assustador do mundo. Pode ser uma aeronave da era da Guerra Fria, mas isso não muda o fato de que os motores do Tu-160 geram empuxo suficiente para impulsionar esse enorme avião de guerra a velocidades que ultrapassam Mach 2, algo que nenhum outro bombardeiro no mundo consegue igualar. Essa velocidade é atingida mesmo com o bombardeiro carregando quase 45 mil quilos de armamentos, incluindo mísseis de cruzeiro, bombas convencionais e armas nucleares. Esse poder absoluto explica por que os F-35 foram enviados para escoltar o Tu-160 e não outra aeronave da OTAN. Se necessário, o F-35 possui as capacidades de furtividade necessárias para se aproximar sorrateiramente de um Tu-160 e derrubá-lo do céu. Ele também precisa ser furtivo, pois o Tu-160, mesmo enorme, pode ser mais rápido que o F-35. O caça americano atinge Mach 1,6, velocidade insuficiente para acompanhar o Tu-160 em velocidade máxima. Tudo se resumia à mensagem: a Rússia enviou seu bombardeiro mais pesado, rápido e potente perto das águas da OTAN e do Reino Unido, para mostrar aos inimigos europeus o que os espera se desafiarem Putin. Isso nos leva de volta ao aliado do Kremlin, que tem feito ameaças junto aos testes. Segundo o Mirror, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez declarações interessantes em uma recente reunião fechada do Conselho de Política Externa e de Defesa russo. O veículo relata comentários feitos por um analista político chamado Andrei Kolesnikov, que afirma que Lavrov falou no evento. No fim do discurso, Lavrov foi evasivo ao falar sobre o uso de armas nucleares russas. Então ele disse palavras que mostram onde está sua mente, e talvez revelem o que Putin pensa. Eu ainda as usaria. A destruição total ou a resposta nuclear ocidental não importam. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, no cargo há mais de 20 anos, afirmou que apertaria o botão nuclear se a decisão fosse dele. Esse é o homem que já fez ameaças nucleares antes, dizendo em maio que uma guerra nuclear com o Ocidente era possível. Reino Unido, Noruega e outros parceiros ocidentais da Ucrânia mantiveram o apoio ao país e seguem tentando aproximar Armênia e Moldávia do bloco ocidental. Esse cenário representa graves ameaças à segurança global, afirmou Lavrov, acrescentando que um confronto direto entre OTAN e Rússia pode rapidamente escalar para ataques nucleares com consequências catastróficas. Ameaça nuclear? Talvez. Mas quando alguém do círculo íntimo de Putin fala assim e os bombardeiros nucleares mais poderosos da Rússia sobrevoam a fronteira aérea da OTAN, essas palavras devem ser levadas a sério. Ainda assim, há mais perguntas a serem respondidas. Por que a Rússia escolheu justamente agora para enviar um Tu-160 tão perto do território da OTAN? O que acontece a seguir? Responderemos em breve, mas antes, lembre-se, você está assistindo ao programa The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento ideal para isso. Então, as intenções da Rússia. Pode muito bem ser que tudo isso não passe de uma demonstração nuclear, do tipo que já vimos a Rússia fazer muitas vezes antes. Segundo o Conselho Atlântico, a Rússia costuma fazer ameaças nucleares que refletem mais fraqueza do que qualquer outra coisa. O sabre é agitado sempre que a Rússia se sente ameaçada. Esse é só mais um exemplo, pois drones ucranianos de longo alcance seguem destruindo defesas aéreas russas em seu território. A Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques de drones contra a Rússia, tendo Moscou como alvo principal, poucos dias antes do Tu-60 ser avistado. Isso provavelmente não é coincidência. Putin quer mostrar ao Ocidente que a Rússia pode ir além se quiser. Em maio, Rússia e Belarus fizeram exercícios conjuntos simulando lançamentos de armas nucleares em território bielorrusso. Belarus faz fronteira com a Ucrânia e está próxima de outros países europeus, permitindo que Putin mostre que a Rússia possui armas nucleares e que seu exército sabe usá-las. Mas já vimos esse tipo de coisa antes. Seja assinando novas doutrinas nucleares para baixar o limite de uso de armas nucleares, ou exibindo orgulhosamente novos mísseis com capacidade nuclear, Putin adora sua agressividade atômica, mas nunca levou isso adiante. Ainda assim, isso parece diferente.
Um Tu-160 voando tão perto do território da OTAN não é Putin se gabando de um novo míssil ou realizando testes em território amigo. Talvez seja uma ameaça maior do que qualquer outra que ele tenha feito à Europa, desde que iniciou sua invasão. Falando ao The Sun, o ex-oficial do exército britânico Hamish de Bretton-Gordon diz que, apesar de a Rússia já realizar esse tipo de exercício, enviar bombardeiros ao norte do Reino Unido é mais provocativo. Tudo isso tem um lado de propaganda. A Rússia, como tem feito há muitos anos, está tentando retratar a OTAN como agressora expansionista. Por isso vimos Lavrov reclamar da Armênia e Moldávia ao fazer ameaças nucleares. Isso é parte do jogo de propaganda de Putin e seus aliados. A Rússia exibirá na TV estatal seus aviões voando próximo ao espaço aéreo da OTAN, dizendo que isso é necessário para afastar os lobos da aliança. As últimas ações da Rússia podem ser tanto uma tentativa de Putin mostrar força diante de sua imagem de fraqueza interna, quanto um aviso à OTAN. Mas não pense nem por um segundo que o aviso deixou de existir. A Rússia quer mostrar à OTAN, principalmente ao Reino Unido, que pode atacar. O que vimos com os exercícios do Tu-160 da Rússia é uma extensão da guerra híbrida que o país trava contra a OTAN há anos e que se intensificou desde a invasão da Ucrânia. Em novembro, o Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, informou que aeronaves russas invadiram o espaço aéreo europeu dezenas de vezes desde o início da guerra na Ucrânia. Este incidente foi diferente. Os bombardeiros russos contornaram, mas não violaram o espaço aéreo da OTAN. O espírito da ação é o mesmo. Drones, caças ou bombardeiros. Essas incursões trazem vários benefícios para a Rússia. Primeiro, seus pilotos acumulam horas de voo essenciais, principalmente se missões e treinamentos não forem contestados. Foi isso que vimos em 23 de junho. A Noruega enviou o F-35S para escoltar os bombardeiros russos, mas não interceptou. A Rússia concluiu seu teste de 16 horas, alcançando seus objetivos práticos e tentando intimidar ao mesmo tempo. Sipper também destaca que esse tipo de tática de guerra híbrida dá à Rússia uma ideia de como os defensores da OTAN vão reagir, o que é uma informação valiosa caso você esteja planejando lançar um ataque real em algum momento no futuro. Se a Rússia conseguir impor custos à OTAN, como fez com o combustível dos F-35 da Noruega, isso é ainda melhor. O Reino Unido foi mais impactado pela guerra híbrida da Rússia que outros países. Como Bretton-Gordon destaca, até o chefe da MI6 admitiu que o Reino Unido está envolvido em uma guerra híbrida criada pela Rússia. A Rússia lança ataques cibernéticos constantes contra o Reino Unido. Especialistas em cibersegurança dizem que esse tipo de ataque aumentou 1.586% desde o início da guerra na Ucrânia. O número cresce a cada ano, evidenciando a escalada da Rússia. Agentes russos teriam tentado incendiar propriedades do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer. O país também lida com a frota fantasma russa e navios de guerra em suas águas. Segundo a BBC, pelo menos 200 navios da frota fantasma já navegaram em águas britânicas, e a Marinha Real afirma manter vigilância constante e respostas rápidas a navios de guerra russos. Considerando isso, não surpreende que um Tu-160 russo tenha feito testes perto do Reino Unido. Pode ter sido a Noruega que respondeu à ameaça, e a Rússia ficará satisfeita em intimidar esse membro da OTAN, mas o Reino Unido é alvo claro. Agora, vamos à segunda pergunta feita antes. O que acontece depois? A Rússia intensifica suas ameaças, sejam híbridas, nucleares ou outras, enquanto o Kremlin finge que nada ocorre. Foi só um teste inocente de bombardeiros nucleares, que acabou envolvendo 16 horas de voo próximo às fronteiras da OTAN. Não há nada para ver aqui, podem seguir em frente. Isso é tudo besteira. Isso foi uma ameaça implícita e indireta, como acontece com tantas coisas que a Rússia faz. Não é a primeira vez que a Rússia faz isso. Em janeiro, 2 Tu-160 passaram por testes muito próximos das águas do Reino Unido. O sistema de alerta rápido foi ativado novamente, enquanto nações aliadas ao Reino Unido enviaram caças para monitorar bombardeiros russos. A Força Aérea Real participou do incidente de janeiro, enviando o Eurofighter Typhoon para acompanhar os bombardeiros russos enquanto contornavam as águas do Reino Unido. A Rússia enviou navios de guerra para as águas do Reino Unido, como já mencionamos.
Recentemente, o almirante Grigorievich da Rússia entrou em águas do Reino Unido e disparou um tiro de advertência contra um iate ao sul da ilha de White. Esse navio está sendo monitorado, assim como outros enviados pela Rússia, mas o que vemos aqui é evidente. Isso é uma escalada da guerra híbrida da Rússia e tende a piorar para o Reino Unido, Noruega e toda a OTAN. A Rússia está testando, certo? Está testando limites, respostas e a paciência coletiva da OTAN. Com a Rússia ameaçando novamente com seus bombardeiros mais poderosos, fica claro que Reino Unido e OTAN devem estar prontos para o próximo passo. Para ser justo, já vemos as potências se movimentando. No fronte naval, o Reino Unido anunciou em abril a criação de uma força naval conjunta com 9 países europeus, que complementará as operações atuais da OTAN. Essa força foi criada para deter ameaças russas vindas do que o chefe da Marinha Real, General Sir Gwyn Jenkins, chama de fronteira marítima aberta ao norte. Essa é a fronteira que a Rússia ameaçou com Tu-160. Embora uma resposta naval a uma ameaça de bombardeiro nuclear não seja ideal, não devemos subestimar o programa que fez a Noruega liberar F-35S contra o Tu-160 em 23 de junho. O Army Recognition ressalta que o programa vai além da projeção de poder. Isso mostra como a Noruega e a OTAN estão transformando o policiamento aéreo ao dar aos F-35S funções além das de um simples caça. Segundo o portal, os F-35S unem sensores avançados, links de dados seguros e fusão de sensores para criar um quadro operacional em tempo real, mantendo o controle tático do confronto. Também destaca o desdobramento dos F-35 em 23 de junho. Um dos caças da Noruega voou diretamente entre o Tu-161 de seus escoltas MiG-31, o que é uma ocorrência rara e vai muito além de uma passagem visual. Não foi necessário forçar um confronto, nem houve uma intervenção direta, bastou enviar uma mensagem de volta para Putin. A Rússia pode enviar bombardeiros perto do espaço aéreo da OTAN, mas a OTAN consegue mandar caças direto ao centro das missões russas sem serem detectados até chegarem. Se integrado a outras plataformas aéreas legadas, o F-35 pode compor uma nova abordagem de policiamento aéreo, oferecendo projeção de força em várias camadas, superando o que a Rússia consegue fazer. Não dá para negar o que vimos da Rússia. Isso é sinalização nuclear, claramente. E seja apenas mais uma demonstração de força ou um sinal de algo pior por vir, é preciso fazer mais para mostrar a Putin que ele não pode sair impune com esse tipo de atitude. A Rússia está aplicando sua doutrina clássica de escalar para desescalar, sendo que a desescalada, neste caso, é o desejo de levar o Ocidente a retirar seu apoio à Ucrânia e impedir a expansão da OTAN. A resposta deve ser mais investimento, principalmente em ataques de precisão e tecnologia aérea avançada, para mostrar a Putin que o poder de dissuasão da OTAN supera o da Rússia. F-35, respondendo a um Tu-160, enviam uma mensagem clara. Com líderes de países da OTAN alertando que a Rússia pode estar preparada para atacar um aliado da OTAN até o fim da década, a Europa precisa transformar o conceito de dissuasão nuclear em ação. Se a Rússia for realizar seus testes, a resposta da OTAN deve ser superar esses testes de forma tão completa que Putin não vai querer realizar mais nenhum. E, acima de tudo, apoiar a Ucrânia, que segue na linha de frente da OTAN, mesmo sem ser membro, é essencial. A OTAN, pelo menos, está indo bem nesse aspecto. Há apenas algumas semanas, a OTAN começou a preparar seu maior compromisso financeiro com a Ucrânia até agora. Assista ao nosso vídeo sobre o assunto para descobrir qual é esse compromisso e o que ele significa para o futuro da Ucrânia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre estratégias da Rússia e respostas da OTAN. Obrigado por assistir!